Conversa agora com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Deputado, vamos conhecimento aí da sua presença lá no Uruguai, em Montevidéu, e como representante do PDT no Parlasul, né? Explica primeiro o que é o Parlasul e o que foi resolvido lá. Com a criação do Mercosul, surgiu a possibilidade, até a conveniência, de uma integração dos poderes legislativos dos países que integram o Mercosul. Então foi criado o Parlamento do Mercosul. Cada Congresso Nacional indica representantes para compor esse colegiado. Então os países que integram o Mercosul, cada um tem sua representação no Parlasul. E o objetivo é debater as questões que interessam aos países que integram esse colegiado. No fundo também com uma extensão a toda a América do Sul e também a América Latina. Agora mesmo o Mercosul caminha para o aprofundamento das relações comerciais com a União Europeia. Foi um motivo também, foi um tema de um debate, embora tenha sido um debate muito mais rápido. Mas nós estamos procurando conhecer aquilo que está sendo exigido do Brasil. Porque o Mercosul é para fortalecer a economia da região. Exatamente contra aqueles que vêm aqui somente tirar proveito. E é exatamente para os países do Mercosul que o Brasil exporta produtos com valores agregados, manufaturados, etc. Normalmente, para países que são considerados, vamos dizer, mais relevantes no comércio internacional, o Brasil exporta commodities, exporta óleo bruto e importa derivados de petróleo, importa minério e importa produtos acabados. Então na verdade, é um ambiente, uma trincheira importante na luta pelos interesses nacionais. Existe um esforço, que eu pelo menos levei esse esforço, que nós devemos, independente de partido político, aqui no Brasil, que nós devemos ter reuniões permanentes aqui, no sentido de debater os interesses nacionais. Nós podemos ter nossas divergências aqui, mas eu não acredito que em relação àquilo que é o interesse maior do país, nas suas relações com outros países, que não tenhamos um consenso. Deputado, essa questão agora do Mercosul, quer dizer, qual é o maior, a Argentina é o maior parceiro aqui do Mercosul? O Brasil, obviamente, porque o Brasil é um continente. Então, a economia brasileira é uma economia que tem uma prevalência muito grande sobre os países da América do Sul. E as relações comerciais. A Argentina, no Mercosul, é o principal parceiro. Mas nós precisamos exatamente isso, ampliar. Ampliar por quê? Porque não tem sentido o Brasil, por exemplo, importar produtos da Europa que poderiam ser importados de qualquer país da América do Sul. Isso é um fortalecimento, né? Ou exportar. Então essa relação de troca precisa ser aprofundada. O Mercosul foi uma grande iniciativa, mas que precisa ainda avançar muito. Tá, nós falamos no outro programa sobre a questão da reforma da Previdência, né? E aí muitas coisas aqui, recebi bastante telefonema, inclusive capitalização de pessoa, até um partidário seu, do PDT, que não está mais no PDT, que é o ex-deputado Augusto Ariston, né? Aí falou, gostei muito da entrevista do Paulo Ramos. Tal. Como é que está a situação hoje da reforma da Previdência? Inclusive eu coloquei no meu jornal que o senhor disse que era uma grande mentira o que eles diziam que ia acontecer, né? Continua sendo mentira, não? Primeiro que a desinformação faz com que muita gente se posicione sem conhecimento. Às vezes ou favoravelmente ou contra. Mas aqueles que estão apoiando a Previdência, pelo que eu vejo nas cartas, nos jornais, pelas categorias profissionais que eles integram, principalmente na área da segurança pública, as pessoas não conhecem, pô. As pessoas não conhecem. O fato de ser, por exemplo, das Forças Armadas, mas dos escalões superiores, não significa que não tenha parentes que trabalhem na iniciativa privada,
que não tenham parentes que sejam servidores municipais ou servidores estaduais, que a propaganda que está sendo, a discussão que eu também acho equivocada, mas tem um dado verdadeiro, é o presidente Jair Bolsonaro, em relação aos escalões maiores das Forças Armadas, ele beneficiou. Mas mesmo nas Forças Armadas, os militares jovens ou praças, esses não estão satisfeitos. Esses estão insatisfeitos por quê? Vão ter que contribuir por mais tempo. E naquilo que eles chamaram de reestruturação na carreira, eles não serão beneficiados. E aí agora surge a discussão sobre o regime geral. INSS. Já temos levantamentos com dados do governo. Eles querem economizar 1 trilhão e 200 bilhões. 900 bilhões sobre quem ganha até 2 salários mínimos. Agora, quando coloca até 5 salários mínimos, a economia alcança 95%. E eles falam que querem acabar com privilégios. Acha que isso é classe média, né? Quem é que ganha classe média? R$3.000, R$4.000? Existe uma coisa que não é divulgada. A partir de 2013 para cá, judiciário, legislativo, executivo, todos acima de 5 salários mínimos, já existe a contribuição complementar, só que a gestão é pública. O que é que eles querem com a capitalização? Que muita gente não sabe o que é a capitalização. Na capitalização, o trabalhador passa a ser o único contribuinte e tem uma conta em nome dele. O patrão não contribui e a gestão é privada. É um banco que vai administrar. Mas ele vai ter direito a optar. O patrão vai empregar alguém que faça a opção pelo regime geral, que aí o patrão tem que contribuir, ou a opção pela capitalização, que o patrão não tem que contribuir. O patrão vai dizer, eu só contrato você se você for para a capitalização. É verdade. Agora, inclusive, nós tivemos aqui, inclusive quando eu comecei 18, 19 anos aqui, tinha KPM, tinha Monte da Família Militar, Mongeral, e não deu certo, né? Já outros. O exemplo que o pessoal traz, que é um exemplo muito contundente, é o exemplo do Chile, que agora está lá. Mas imagina o seguinte, eles não falam qual é o custo da transição. Por isso, quem vai entrar no mercado de trabalho agora vai deixar de contribuir, significa que não vai ter receita. E aqueles que estão contribuindo vão começar a se aposentar. Então, o custo da transição também é muito elevado. Agora, a questão é que está penalizando os mais pobres, com a mentira de que está acabando com privilégios. Então, é uma situação dramática e agora estamos enfrentando outra discussão, que pega os servidores públicos estaduais e municipais. Essa, inclusive, a manifestação agora. Agora, não está na entrelinhas também essa manifestação dos governadores, né, para forçar que os seus deputados, né, votem na reforma da Previdência? Não pode ser um truque também? Em primeiro lugar, quando no governo Fernando Henrique Cardoso foi criada a lei do piso regional de salário, qual foi o argumento? Nós não podemos manter nos estados o salário mínimo nacionalmente unificado, que as economias são diferentes. Então tem economias como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, são economias mais fortes, portanto, não podem essas economias ficarem presas ao salário mínimo nacionalmente unificado. Abriram um espaço para que pudessem fixar um piso diferente. Aqui no Rio de Janeiro, são várias as categorias que têm um piso acima do piso do salário mínimo nacionalmente unificado. Eles agora mudam o discurso. Por quê? Porque os governadores, são governadores novos, como o presidente da República também começou agora. Mas o poder executivo nos estados
Foi o Poder Executivo que causou isto, pô. Eles agora têm que fazer a reforma dentro da realidade de cada estado. Que a situação do estado do Rio de Janeiro não é a mesma do estado do Maranhão, não é a mesma de São Paulo. Cada estado tem a sua realidade. E essa responsabilidade cabe ao Poder Executivo estadual, ao Poder Executivo municipal e aos deputados e vereadores. Por que que o Congresso Nacional, num país de desigualdade, tem que fazer um regime igual? E aí vamos pegar aqui no Rio de Janeiro, o pessoal da área da segurança pública, principalmente, que apoiou de forma a mais maciça a candidatura do Bolsonaro e dos candidatos do partido do Bolsonaro. Quer dizer que o PM, ou o bombeiro, ou o inspetor penitenciário, eles vão suportar aumentar o tempo de contribuição de 30 para 35 anos. Eu estou levando para o Congresso Nacional o trabalho da professora Maria Cecília, da Fundação Oswaldo Cruz, em relação a como termina, como é a vida de um policial militar, que é a mesma vida do bombeiro, a mesma vida do inspetor penitenciário. Como termina, como é que é a pressão da atividade na saúde, que ela chamou de sofrimento mental, mostrando os riscos de vida, que o risco de um policial militar morrer por ferimento de arma de fogo é quase 10 vezes maior do que o cidadão comum. E tem uma coisa interessante no trabalho dela: a expectativa de vida do bombeiro militar é menor do que a expectativa de vida do policial militar, mesmo sendo menor do que a expectativa de vida da população. E tenho certeza, se ela estendesse esse trabalho para os demais setores da segurança pública, como inspetores penitenciários, a situação seria igual ou pior. Ou pior, como tem o pessoal do Degase. Como é que é aumentar o tempo de contribuição de professores, equiparando professores e professoras? Então, como é que se... aumentar também a contribuição, além do tempo de serviço. Assim, mas aumenta a contribuição na medida que aumenta o salário. Isso tem uma verdade nisso. Vamos pegar quem está no teto, 39 mil reais. Você ganha 39 mil reais brutos. Aí tem 27% de imposto de renda. Vai chegar a contribuição a 22%, líquido 20%. Mas tem gente recebendo aposentadoria de 50%, 70%. Mas tem que ir em cima desses, pô. Tem que ir em cima de quem? Das exceções, não é a regra. Quando quer pegar o trabalhador rural, aumentar o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Não, maluquice, então. Então, eu digo uma coisa, a Previdência vem sendo reformada. Eu me lembro que quando o Lula, no seu primeiro governo, fez a reforma da Previdência, foi ali que surgiu o PSOL. Foi a reforma da Previdência, a reação contra a reforma, que fez surgir, na época, o PSOL, com a Heloísa Helena e outros petistas antigos. Então, agora, eles mentem, que eles dizem assim, vai gerar emprego. A reforma trabalhista foi a mesma coisa. Que os modelos que vêm sendo implantados têm o objetivo de desonerar o setor patronal. Por quê? Na reforma trabalhista, o patrão, que deveria contratar por 44 horas, passou a poder contratar por 20. Ele contrata por 20 e paga a previdência de 20 horas. Se o desgraçado, que está sendo contratado por 20 horas, quiser ter o salário mínimo, tem que completar pelo patrão e por ele a contribuição previdenciária. Então, como é que se contratar por jornada de trabalho menor, ou então transformou o indivíduo em pessoa jurídica. O jeito é contratado como se fosse um indivíduo, contratado como se fosse uma empresa. A Rede Globo faz isso. Aí o que acontece? Não tem a obrigação de pagar a Previdência. Então são escândalos que estão aí, como aconteceu no serviço público, as terceirizações. Eles foram terceirizando, e o cidadão que é contratado com a mediação de uma empresa a um custo muito maior do que o servidor público, estatutário, concursado estatutário, o custo muito maior, mas ele contribui para a Previdência, para o INSS. E as pessoas que do serviço público já estão aí, a corrida para a aposentadoria
é muito grande, porque o cara vai contribuir por 30 anos, faltam 5 dias, ele vai ficar mais 5 anos. Então, sem contar a apropriação indébita, desconta do trabalhador e não recolhe a parte que descontou do trabalhador, nem a própria. A sonegação come solta. Então, eles não pagam. Diz assim, mas a dívida é muito grande, mas uma parte da dívida é incobrável. Lá no Congresso Nacional agora, de vez em quando, citam a Varig. A Varig foi vítima do governo. Os variguianos estão aí lutando. Ao contrário, a Varig foi penalizada, ficando em débito, pela forma como o governo tratou a Varig.